trecho do material que foi publicado lá na coluna do G1, assinado pela Júlia do Alibe e pela Andréa Sadi. Cid foi ao STF confirmar a delação. Ex-ajudante de ordem de Jair Bolsonaro e seu advogado tiveram reunião com o juiz do gabinete do ministro Alexandre de Moraes. Agora, o ministro vai analisar se homologa ou não a delação. E aí, além de ter a homologação ou não do magistrado, né, do STF, no caso o ministro Alexandre de Moraes, e também o auxiliar dele ali, que foi quem fez aparentemente a triagem do que o Mauro Cid tinha a falar, isso também precisa passar pelo Ministério Público Federal, que a gente precisa lembrar disso também. Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, foi ao Supremo Tribunal Federal no final da tarde da quarta-feira, dia 6 de setembro, e olha que dia interessante, né, dia 6 de setembro de 2023, 5 anos após a situação da facada que aconteceu com o Bolsonaro lá em Minas Gerais, em Juiz de Fora, acontece agora outra, entre aspas, facada, só que agora uma facada política / jurídica, já que o braço direito dele, o Mauro César Cid, vai delatar ele, ou já delatou, de acordo com o material que a Polícia Federal já colheu. Ele foi de livre e espontânea vontade. O juiz Marco Antônio realizou uma audiência com Mauro Cid e seu advogado para verificar se o ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro realmente quis fazer a delação à Polícia Federal. Agora o ministro do STF, Alexandre de Moraes, vai analisar se homologa ou não a delação. A PF aceitou fechar o acordo de delação premiada com Mauro Cid, segundo informações do blog da Andréa Sadi. E por que que a polícia aceitou fechar a delação? Porque tem materialidade no que o Mauro Cid falou para o que a polícia deve ter questionado a ele. E aí ele deve ter falado, olha, vocês estão procurando isso, isso e isso. Eu tenho prova, por exemplo, de que aquela mensagem que vocês encontraram no meu telefone celular, que envolvia ali a minuta golpista, tinha uma relação ali de uma pessoa X com uma pessoa Y que mandou pra mim. Eu sei também o envolvimento do Anderson Torres, do Silvinei Vasquez, eu sei o que aconteceu com isso, com aquilo, eu sei porque que o Patek Philippe não foi registrado, eu sei o que aconteceu no caso da vacina, foi o Bolsonaro que mandou, porque a gente precisa lembrar que o Mauro Cid está preso por causa da situação da falsificação de cartões de vacina. Eu sempre preciso lembrar isso aqui, porque muita gente está esquecendo desta situação. Então hoje é um grande dia, né? Ontem foi um grande dia pela situação que envolveu ali a decisão do próprio ministro Dias Toffoli, que decidiu anular, né, considerar imprestáveis as provas colhidas dos sistemas, entre aspas, de propina utilizados ali em tese pela Odebrecht. E agora esta outra situação que envolve a delação do Mauro César Cid. Vamos seguir aqui o material. A PF aceitou um acordo, como a gente já sabe, e segundo o blog apurou, Cid deu depoimento à PF nos últimos 20 dias. O Ministério Público Federal ainda precisa ser ouvido sobre quais condições para o acordo ser firmado. A gente precisa também trazer aqui a atenção um ponto importante, que o Aras está de saída do Ministério Público Federal, na verdade da PGR, né, para ser mais específico. A Lindora Araújo, que é a vice-procuradora-geral da República, está com um problema de saúde e está afastada, então o cenário para o Bolsonaro e para o bolsonarismo é muito ruim. E quais que são os problemas ali apontados contra o Mauro Cid que vai respingar no Bolsonaro e que, adianto para vocês, ele deve ter apresentado materialidade para as denúncias que a gente está falando. Não faltam provas que liguem Bolsonaro aos crimes cometidos durante os 4 anos que ele foi presidente do Brasil. Ele saiu de um esquema de rachadinha no Rio de Janeiro para uma rachadona na presidência da República, roubando o seu, o meu e o dinheiro de todos os brasileiros, bem como também descredibilizando a imagem política do nosso país mundo afora. Segundo investigações, o ex-ajudante de ordens é suspeito de participar da tentativa de trazer de maneira irregular para o Brasil joias recebidas pelo governo Bolsonaro como presente da Arábia Saudita, tentar vender ilegalmente presentes dados ao governo Bolsonaro por delegações estrangeiras em viagens oficiais, participar de uma suposta fraude de carteiras de vacinação de Bolsonaro e da filha de 12 anos do ex-presidente, envolvimento nas tratativas sobre possível invasão do sistema do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, que aí já envolve a Zambelli, o Walter Delgatti e também o próprio Bolsonaro, que teria se encontrado ali com o Walter Delgatti Neto, né, o hacker de Araraquara, para desacreditar o sistema judiciário brasileiro e envolvimento em tratativas sobre um possível golpe de Estado. E aí quando você vai aqui para o material também publicado lá na coluna do Globo, assinado pela Mariana Muniz, olha que interessante que diz aqui no finalzinho sobre quem esteve presente nessa oitiva ali, nesses depoimentos que o Mauro Cid prestou à Polícia Federal. O ex-ajudante de ordens também é personagem de interesse em outras apurações da Polícia Federal. Nas últimas semanas, prestou mais de 24 horas de depoimentos aos investigadores.
Um deles foi ouvido pelos agentes para o inquérito que investiga a suspeita de contratação de serviços do hacker Walter Delgatti Neto para invadir urnas eletrônicas. De acordo com Delgatti Neto, Mauro Cid teria participado da reunião que a deputada federal Carla Zambelli promoveu entre ele e Jair Bolsonaro em agosto do ano passado no Palácio da Alvorada. E isso, meus amigos, pode ser ali a cereja do bolo que faltava para poder a Polícia Federal fechar o cerco completo contra o Bolsonaro, mandá-lo para a prisão por crimes cometidos ali contra o Estado Democrático de Direito, contra as instituições democráticas, além dos outros crimes que a gente já apontou aqui, né? Peculato, organização criminosa, descaminho, advocacia administrativa, vários crimes que ele cometeu durante o período que esteve à frente da presidência da República. Às vezes a gente fica incomodada porque a justiça não é praticada no momento que a gente quer, ela não tem o resultado na hora que a gente quer, mas a gente precisa agradecer porque mesmo com todas as dificuldades que o nosso país tem tido aí, a gente tá vendo que a justiça e as instituições, como por exemplo a Polícia Federal, tem funcionado.